estava meditando ali há pouco que a gente estuda no decorrer da semana, estuda. Quando você chega aqui, a gente percebe que não sabe nada, né? Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida do bispo, agradecer a Deus pela vida do pastor Samuel e também do pastor Adalberto, por nos conceder a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã. A lição que nós iremos estudar nesta manhã, oferta de manjares. Eu quero começar aqui iniciando com verdade aplicada. Aqui na verdade aplicada está escrito: Cristo é o perfeito alimento que Deus enviou a este mundo e só Ele pode satisfazer todas as necessidades do homem. Interessante que, em se tratando de alimento, Deus primeiro pensou em nós, para depois nós pensarmos em ofertar manjar a Ele. Deus, primeiro, quando Ele envia o maná no deserto, nós observamos que Deus sabia da quantidade de pessoas existentes ali. E Ele é supridor, neste ato Ele mostra que é supridor de todas as necessidades humanas, todas as carências humanas. Quando Ele envia o maná, e no amanhecer do dia, quando o povo olhou para o deserto e viu que estava forrado de uma partícula estranha, o povo olhou para aquilo e viu que não tinha parecer, não tinha formosura e não havia beleza para que eles desejassem. Porém, era o alimento satisfatório que supriria todas as necessidades do povo. Era o alimento, não era aquele alimento que dá prazer aos olhos, mas era um alimento que satisfaz. Deus, Ele pensa na questão física, mas Ele pensa também na questão espiritual do homem. Então não era um alimento qualquer, era um alimento do céu, porque aquilo que o homem precisa vem de Deus. Então Deus ali naquele ato já estava mostrando que o alimento satisfatório, que o alimento que poderia preencher as necessidades do homem estava por vir, estava no céu. Quando nós começamos esta revista, os ingredientes da oferta, nós percebemos que Cristo, Ele é o alimento principal. Agora observe, antes de Cristo tornar-se pão, antes dele tornar-se, ele sabe que primeiro ele precisou ser trigo. E o próprio Senhor Jesus, ele diz: se o grão de trigo caído no chão, isto é, ele está dizendo aqui que ele primeiro ele é uma semente, mas ele haveria de passar por um processo para depois transformar-se em pão. Jesus, ele saberia que era um processo árduo, processo delicado. Ele saberia todas as etapas que ele haveria de passar antes de se tornar pão, antes de se tornar alimento satisfatório. Ele era conhecedor disto. Agora, nós sabemos que também nós precisamos passar por alguns processos na vida, como nós iremos ver no decorrer aqui desta lição. Muito bem, a oferta de manjares. A oferta de manjares não era uma oferta que continha sangue, era uma oferta diferenciada. Nesta oferta de manjares, não se fala da entrega de Cristo na cruz, mas fala da vida humana de Jesus, das etapas de Jesus. Antes de Jesus se apresentar no Jordão, antes dele vir ao Jordão, Jesus passa por um processo do seu nascimento, sua infância, sua adolescência, sua juventude. Todas essas etapas, nós observamos que ele se apresenta única e exclusivamente para a sua família e para Deus. Ele teve uma infância na presença de Deus. A sua adolescência foi uma adolescência na presença de Deus. A sua juventude foi uma juventude entregue inteiramente para Deus. Quando ele chega na fase de seus 30 anos de idade, Jesus
Ele é um homem entregue totalmente para o Senhor. Cumpre todas as suas obrigações humanas. Ele é um exemplar filho. Ele é um exemplar irmão. Após a morte de seu pai, do seu pai José, ele cuida da sua mãe e dos seus irmãos, porque esta era a tarefa do filho mais velho. Ele teria que ser responsável pelo seu lar, por sua casa. E após a morte de José, Jesus se torna responsável do seu lar. Então, com isto, quer dizer que Deus, Ele tem que ter prazer na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária. Então, Deus, Ele tinha prazer na vida de Jesus, nas etapas de Jesus. Quando Jesus ele se apresenta ao Jordão, quando ele aparece no Jordão, ouviu-se uma voz no céu dizendo: este é o meu filho amado, em que me compraz o que tenho prazer. Não, ele não diz ainda que eu vou ter prazer, mas ele diz que eu tenho prazer, porque até ali, até os seus 30 anos de idade, a vida de Jesus foi exemplar, correta, ilibada, uma vida totalmente entregue a propósitos, ao propósito familiar, ao propósito de cumpridor das leis e ao propósito de servir a Deus. Era uma vida totalmente entregue ao Senhor. Quando ele se apresenta antes dele ser usado por Deus. Jesus se apresenta para Deus. Significa que o homem, antes de ser usado por Deus, ele tem que ter uma vida apresentável ao Senhor. Uma vida em que Deus tem prazer de usá-lo. Antes de Davi se apresentar para derrotar Golias, ele já tinha uma vida com Deus. Ele já tinha um particular com Deus. Então assim, Jesus se torna uma oferta de manjar, isto é, a sua vida humana, a sua vida física, é uma vida colocada espontaneamente na presença de Deus. Colocada de uma forma feliz, alegre, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida entregue literalmente a Deus. Agora, a flor de farinha. Para ser a flor de farinha, isto é, a flor de farinha é a nata, é a parte principal do trigo. Para Jesus se tornar a flor de farinha, você sabe que antigamente, hoje tem outros processos, mas antigamente tinha que passar pelo moinho, ou seja, pelas pedras. As pedras tinham que ir trabalhando o trigo, até tirar o endosperma. O endosperma é a parte mais fina existente no trigo. É a parte do interior do trigo, é a parte branca do trigo. Para extrair este endosperma, tinha que passar por alguns processos. E depois peneirá-lo para se tornar a flor do trigo, a farinha do trigo, para ser oferecida a Deus. Não poderia vir, porque você sabe, quando você colhe o trigo, vem acompanhado com poeira, vem acompanhado com outros grãos distintos, outras sementes distintas. Então teria que haver a separação, teria que separar-se. E depois da separação, aí havia o trabalho, este processo de trabalhar para tirar o endosperma. Queridos, Jesus ele passa por esses processos. Ele passa por essas etapas da vida. Teve os mesmos problemas que nós temos, as mesmas paixões, as mesmas tentações que nós temos, as mesmas dificuldades que nós temos. Enfim, ele enfrentou todas elas, mas ele venceu todas as etapas, passou por todas as etapas, até se tornar a mais fina flor, a mais fina farinha para ser apresentada diante de Deus. Agora, observe, esta flor de farinha, ela demonstra algumas coisas interessantes. Primeiro, quem eu sou. Jesus ele tinha a preocupação de demonstrar quem ele era. Não para os homens, mas para Deus.
Ele se apresentava diante de Deus, ele mostrava a sua verdade. Por quê? Porque o que Deus está interessado não é neste homem gravata, não é neste homem terno. O que Deus está interessado não é neste homem, enfim, ou nesta mulher vestido, nesta mulher cabelo. Não é isto que Deus se preocupa. Tanto que Deus não se preocupa com isto, que Deus, ele falava com Adão e Eva na viração do dia, e ambos estavam nus. Não é esta a preocupação de Deus. A preocupação de Deus é ver o endosperma, ou seja, aquela parte do trigo contida lá dentro. É isto que Deus quer. Deus, ele quer que a essência do homem se apresente diante dele. Não é simplesmente o dízimo, não é simplesmente a oferta, não é simplesmente a presença física no culto, não é simplesmente só isto. Deus, ele quer que o interior do homem, a parte mais fina do homem, a parte mais delicada do homem, que ele consegue reter, que ele consegue esconder, é esta parte que Deus quer que seja colocada diante dele. É a parte mais interessante do homem. No domingo passado nós tivemos a oportunidade de falar aos jovens. E uma coisa que era colocada no altar era os rins. Porque o rim, ele fala... Porque o judeu não tinha o coração como centro do homem, sim os rins. E quando o rim era apresentado, ele teria que passar por um processo. Teria que lavar os rins para tirar o cheiro da urina, para depois colocá-la no altar. Então os rins, ele reserva a parte emocional, o interior do homem. E é isso que Deus quer. As nossas emoções intactas, a nossa alegria intacta, o nosso gozo intacto. E Jesus apresenta tudo isto para Deus. Suas emoções, sua alegria, seu gozo, suas verdades. Ele apresenta isto para Deus. E Deus, ele se alegra com estas verdades de Jesus, com esta humanidade de Jesus, com este lado humano do Senhor Jesus. Deus tem prazer neste lado de Jesus. Embora Jesus sendo Deus, mas ele vive esta fase humana, e esta fase humana é apresentável, bem vista diante dos olhos do Senhor. Interessante que esta farinha, ela era preparada em casa. Esta farinha, ela não era preparada, ela vinha de casa. É um trabalho do homem. O homem, ele plantava semente vingava, o homem colhia, o homem trabalhava isto tudo, e o homem trabalhava, depois colhia o trigo, fazia esse processo todo para poder colocar diante de Deus. Isto diz o seguinte, que muitas vezes o homem não se prepara para se apresentar diante de Deus. É preciso haver um preparo, alguns cuidados na vida, algumas coisas nós precisamos fazer. Eu vou colocar uma oferta diante de Deus, mas como é esta oferta? Ela tem que vir apresentável, saudável. Esta oferta, ela tem que passar por um trabalho. Então, o trigo é a oferta do homem para Deus. É o melhor de Deus para o homem. Aliás, é o melhor do homem para Deus. É aquilo que o homem tem de melhor para oferecer diante de Deus. E o que eu tenho de melhor para oferecer para Deus? A minha vida. O que nós temos de melhor para apresentar a Deus é a nossa vida. É a nossa vida, é o melhor que nós temos para apresentar a Deus. Agora precisamos trabalhar ela. Há um processo, há um trabalho para apresentar a Deus. Como era feito no trigo, planta, tem o processo de regar, vingar, colher, enfim. É um trabalho. Meus amados, nós temos que apresentar uma vida trabalhada para Deus.
uma vida trabalhada para o Senhor. Deus, Ele não aceita uma oferta de manjares com ciscos, com palhas do trigo, com cascas do trigo, com restícios, enfim. Ele quer o melhor. Ele quer a flor da farinha, o melhor do trigo. O meu cântico para Deus tem que ser o melhor. A minha adoração para Deus tem que ser o melhor. A minha vida tem que ser a melhor para ser oferecida ao Senhor. O meu glória a Deus tem que vir com graça, com alegria, com gozo, entendendo o que eu estou fazendo. Eu estou glorificando a Deus com razão de causa. Eu entendo porque eu estou glorificando ao Senhor e o que Ele representa para mim. Porque na verdade a oferta de manjares é um presente. A oferta de manjares, na verdade, é um presente que se leva para Deus. Então, quando você ama uma pessoa, você não vai dar qualquer presente. Você dá o melhor presente. Você dá o melhor presente. E o melhor presente que você tem para oferecer para Deus é a sua vida. Muito bem. O azeite. É interessante que a farinha, ela tinha que ser trabalhada com azeite. Isto fala, existem outras particularidades, mas fala também do nascimento do Senhor Jesus. Jesus, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. E, consequentemente, não é espermatozoide que trabalha no óvulo de Maria, mas é o Espírito Santo que trabalha no óvulo de Maria. E o Espírito Santo, ao trabalhar, enfim, ele está formando uma massa, se podemos chamá-la assim. E Jesus está sendo formado no ventre, trabalhado no ventre de Maria. Este processo está sendo trabalhado ali. Agora, a diferença dele e os demais é porque ele tinha o DNA do céu, o DNA da eternidade. Diferente. Os outros nasceram para servir, mas embora Jesus também se torne servo, mas Jesus nasceu para ser servido. Isto é, quando Maria foi visitar Isabel, quando ela chega diante de Isabel, eu estou dizendo entre outras palavras, ela quis dizer o seguinte: que graça, que acontece esta coisa tão bonita que você veio até a mim, trazendo no seu ventre, você que é a mãe do meu Senhor. Então, antes de Jesus nascer, Isabel entende que quem estava no ventre de Maria era o seu Senhor. Ela entende que aquele que estava no ventre de Maria era maior do que ela. Era maior do que seu próprio filho João Batista, que estava dentro dela. E João Batista, que estava no ventre de Maria, quando Maria se aproxima, ele entende que ele é Senhor. Ele se mexe no ventre de Isabel, ele começa a saltitar no ventre de Isabel, porque o seu Senhor estava ali. Meus amados, nós estamos na presença do nosso Senhor. Oferecemos o melhor para Ele. Muito bem. E Jesus, nós percebemos que Ele era controlado pelo azeite. Literalmente controlado pelo azeite. Tanto é que no nascimento de Jesus, o Espírito Santo estava lá. Quando Jesus ele vai até o Jordão, o Espírito Santo se apropria dele, se assenhoria dele.
E a Bíblia diz que quando ele sai do Rio Jordão, ele é conduzido pelo Espírito para o deserto. Ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele é conduzido pelo Espírito. E diz-nos a Bíblia que após passar 40 dias sendo tentado pelo adversário, a Bíblia diz que Jesus volta para a Galileia, conduzido pelo Espírito Santo. O ministério de Jesus foi um ministério repleto da presença do Espírito Santo. Havia uma mescla de cheiro em Jesus. Jesus tinha cheiro da sua própria santidade e ele cheirava também a presença do Espírito Santo. Havia uma presença viva do Espírito Santo em Jesus. Então, o azeite tem que permear a vida de quem serve a Deus. Nós temos que desfrutar da presença do Espírito Santo. Ele tem que conduzir a nossa vida. Tem hora, meu irmão, tem hora que você está aqui, tem hora que a carne quer te dominar, você não quer vir ao culto, mas o Espírito Santo te conduz. Ele encaminha você. O Espírito Santo tem que estar presente. Muito bem, o incenso. Havia 4 especiarias para ser feito o incenso. Era o gálbano, o bálsamo, a ônica e o incenso puro. Esses 4, eles eram colocados em quantidades iguais. Não podia haver diferença. Tinha que ser, enfim, as quatro especiarias colocadas igualmente. Isto fala da uniformidade do Senhor Jesus. Fala da sua uniformidade e da sua capacidade de interceder pelo homem. Porque o número 4 fala dos quadrantes da terra. E Jesus tem a capacidade, o controle absoluto de todos os quadrantes da terra. Ele é capaz de interceder por todos os homens. Capaz de interceder por todos. Agora, e o mais interessante é que quando você colocava uma oferta na presença de Deus, esta oferta ela tinha que ter perfume. E este perfume, o Senhor aspirava este perfume aromático. Ele aspirava este perfume aromático, ele sentia cheiro deste perfume. E depois ele vinha abençoar o povo. As nossas orações, elas têm que estar impregnadas de Cristo. Tem que ter cheiro de Cristo. Quando nós ofertarmos para o Senhor, tem que ter cheiro de Cristo. Tem que ser o cheiro do Senhor Jesus. Tem que estar impregnada disto. Trazendo ofertas ao sacerdote. Mas ainda lembrando aqui nesta questão do incenso, meus amados, nós temos um problema sério. O homem, no geral, ele tem um problema sério. O homem, ele tem esse probleminha. Quando ele vai fazer as coisas, ele quer que o seu nome apareça. Ainda voltando à questão do incenso, tudo que Jesus fez foi para a glória do Senhor. Ele não se importava de seu nome estar escrito. Ele se importava que fosse feito para o Senhor. Os grandes problemas humanos é de entender que aquilo que, de repente as coisas começam a acontecer, ele começa a pensar, fui eu. Sou eu. Quando Deus deu sabedoria para Salomão, ele começou bem, mas depois ele começou a pensar que era para ele, aquela sabedoria era dele. Ele foi estragando tudo, foi dando sérios problemas, porque tudo aquilo, a finalidade era para glorificar o Senhor. Meu querido, sabe aquela fazenda que você tem? É para glorificar a Deus, para glorificar o Senhor. Aquela firma que você tem, que está em franco progresso, não é para você bater no peito e dizer a minha mente, é a graça de Deus, te abençoando, te prosperando, é a graça do Senhor, é Deus fazendo para você.
Quando você olhar isto tudo, não bata no peito e diga: fui eu que fiz. Diga: bendito seja o Senhor, que me abençoou grandemente, louvado seja Deus. Então glorifique a Deus em tudo. Davi, quando percebeu que estava vencendo as batalhas, ele achou que era o seu exército. Ele pensou: puxa, eu tenho um exército poderoso, forte. Vou contar os meus homens. Vou contar. Alguém diz para ele não fazer isto, não faça isto. Porque se você fizer isto, você vai dizer, você está colocando isto tudo aí, essas vitórias que você está contendo, você está colocando na conta do seu exército. E Davi disse: não, vou contar. E ele contou. Quando ele conta, Deus diz: ah, é assim? Então você pensa que é o seu exército que está vencendo? Vamos fazer o seguinte, vamos mandar só um anjo. Vamos ver o que ele faz com o seu exército. Começou a matar, foi matando. E Davi diz: para, que o problema sou eu, enfim. Lá na frente Davi diz: uns confiam em carro, outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Em tudo Deus seja louvado. Muito bem. Trazendo ofertas aos sacerdotes. Deus estabelece o ministério sacerdotal. Deus estabeleceu o ministério sacerdotal. Foi Deus que constituiu sacerdotes. E consequentemente agora, Deus queria que estes homens tivessem credibilidade diante de Israel. Porque os sacerdotes, eles não podiam trabalhar. Os sacerdotes, eles ficavam à disposição do povo, para abençoar o povo. E consequentemente, tinha que se trazer agora as ofertas. As ofertas havia parte para Deus e a parte para os sacerdotes e consequentemente a sua família. E nós vemos que muitos não entenderam isto. Muitas pessoas não entendiam isto. Mas, amados, a verdade é esta. Estes homens, foi Deus que os colocou. Pastores, presbíteros, foi Deus que colocou estes homens. Merecem a nossa confiança, o nosso respeito. Merecem isto. Então, as ofertas eram trazidas primeiro aos sacerdotes. E os sacerdotes abençoavam as ofertas e abençoavam também o ofertante. E, consequentemente, todos eram abençoados. Quem trazia a oferta era abençoado. O sacerdote era abençoado. E a nação israelita era abençoada. Todos eram abençoados por causa da oferta trazida ao Senhor. Muito bem. Uma parte da oferta era queimada. Interessante que uma parte da farinha era exclusivamente para Deus. Era queimada para o Senhor. Agora, esta oferta queimada, irmão, você experimenta queimar uma carne se não tiver gordura. Não tem aquele cheiro saboroso, né? Tem que ter gordura. A gordurinha que dá o sabor. É a gordura que atrai você, né? De vez que a gente chega lá onde a gente mora, no apartamento, e o pessoal está no mezanino fazendo um churrasco. E quando a gente chega assim, sente aquele cheiro. E eles nem convidam a gente. E aquilo é gostoso, rapaz. É a gordura. Meus amados, agora você pensa, uma farinha queimada, sem o incenso, ela não tem graça nenhuma. Você tem que colocar no bolo lá, você tem que colocar no bolo alguns preparos, não é assim?
sem colocar no bolo alguns preparos. E é este preparo que vai tornar o bolo atraente, né? Que vai tornar o bolo atraente. Queridos, Deus, Ele não quer farinha sem cheiro, farinha queimada sem cheiro. Não. Ele quer uma massa que tenha azeite. O que é isto? Isto fala da vida cotidiana, os problemas que nós temos, os problemas dos sacrifícios, enfim, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, se o tempo nos permitir. Então, isto fala das problemáticas da vida, das questões da vida. Então nós colocamos isto tudo na presença de Deus, como nós iremos ver daqui a pouquinho. Mas muito bem, parte da oferta era dos sacerdotes. A obra de Deus é perfeita. Alguém diz que Deus não precisa de dinheiro. Tá, Deus não precisa de dinheiro. Mas vamos ver algumas coisas interessantes. Não, Deus precisa do seu dinheiro, Deus não... Mas Ele se propôs a precisar. Deus, Ele se propôs a precisar. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas Ele se propôs a precisar. Tanto é que quando você vê na Bíblia, você observa o seguinte: que Deus mandava trazer prata, trazer ouro. Ele mandava trazer prata, trazer ouro para feitura de algumas coisas, da feitura da tenda. Era Ele que mandava trazer. Agora, nós percebemos que Deus, ele instituiu o sacerdócio, o ministério sacerdotal. Tá? Ele era o responsável pelos sacerdotes, pela vida dos sacerdotes. Ele era responsável por eles. De repente, o povo começou a não trazer as ofertas. Também não trazia os dízimos. Só que os sacerdotes não podiam trabalhar. Começaram a passar por necessidade. Aí Deus diz: olha, vocês estão me roubando. Em que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Eu tenho um compromisso com o sacerdote. E este compromisso, eu estou fiado na fidelidade de vocês. Na fidelidade de vocês. Eu acredito na fidelidade, mas a fidelidade está falhando. E, consequentemente, não vou pegar dinheiro do meu bolso e dar para o sacerdote. Mas o que eu tenho feito? Vocês plantam, eu mando a chuva. Vocês plantam, eu abençoo. Vocês têm o gado, eu faço o gado produzir. Vocês têm carneiros, vocês têm bois, vacas. Eu abençoo o gado de vocês. Eu, enfim, faço tudo para que o gado de vocês prosperem. E agora a única coisa que eu quero é a fidelidade de vocês. Então, quando se traz a oferta, traz ofertas, esta oferta é para abençoar a obra de Deus e para abençoar os sacerdotes. Coloque a mão no ombro do seu irmão aí, meu querido. Coloque a mão no ombro dele aí. Diga assim a ele: Deus precisa de você, da sua adoração, da sua vida e do seu bolso. Aleluia. Muito bem. Preparando a oferta. A oferta, meu querido, ela teria que ser preparada em casa. Não é isso? Ela teria que ser preparada em casa. Depois que você pegava esta oferta, preparava ela em casa, você trazia ao Senhor. Você trazia para o Senhor. Muito bem. Vamos tentar aqui fazer uma analogia aqui. Parou para parar? Se você viesse trocar na igreja,
Não seria um problema? Você já imaginou, nós vamos preparar na igreja. Você vinha tomar banho na igreja. Você vinha se trocar aqui, né? Você vinha se trocar aqui, aí botava o seu perfume. Imagine você no chuveiro. Ô, irmão, manda logo aí, anda logo. Né? Quero entrar. Que luta que seria. Você se prepara em casa. É lá que você toma o seu banho. É lá que você coloca o seu perfume. É lá que você coloca sua roupa. As mulheres os vestidos, enfim, as roupas da mulher. E o homem coloca lá a sua roupa. Depois você vem para a casa do Senhor. Meu querido, o culto você começa ele em casa, na sua casa que você prepara. Aqui vai ser o resultado daquilo que você fez em casa. É lá na casa que você prepara o culto. É lá na casa que você dá testemunho para os seus filhos. É lá na sua casa que você dá testemunho para a sua mulher, para o seu marido. É lá na sua casa que você tem um momento com Deus, de adoração a Deus. Aqui é o resultado daquilo que você faz em casa. O que você faz em casa, que é o resultado de tudo isto. Não espere que o altar venha fazer tudo para você. Não espere. Aqui o sacerdote, ele administra aquilo que você traz da sua casa. Querido, você já vem quente da sua casa. Você já vem preparado da sua casa. Você já vem cheio da sua casa. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria vem da sua casa para cá. E aqui é uma mistura de tudo isto, meu querido. É uma mistura de tudo que você traz de casa, da sua fidelidade, do seu amor a Deus, do seu amor ao seu lar. Enfim, isto tudo é o resultado de tudo isto. Se junta aqui. E aí, meu querido, é fogo para tudo quanto é lado. É fogo para lá, é língua estranha para cá, é profetia, é dons espirituais. Por quê, meu irmão? Porque você vem da sua casa. Recantation. The barren line mimic from fire. Touch. Meus amados, a gente quer que aconteça aqui. O culto não foi daquele jeito que eu pensava. E nunca vai ser. Parece que os cânticos não saíram do jeito que eu pensava. Nunca vai ser. Parece que a palavra não vem do jeito que eu queria. Nunca vai ser. Por quê, meu querido? Porque você veio esperando acontecer aqui. E não é assim. Tem que acontecer lá. O começo é lá. É que nem educação. A educação começa em casa. Aqui fora é a consequência do que acontece em casa. Aqui, meu querido, é o lugar de reunião, de comunhão, de nós estarmos juntos, de ouvirmos a palavra, de recebermos a palavra, de sermos abençoados pela palavra. Mas isto tudo vai ter resultado se a nossa vida estiver enquadrada dentro de casa. A nossa vida com Deus dentro de casa, a nossa intimidade com Deus dentro de casa, a nossa alegria com Deus dentro da nossa casa, vai florir aqui. Vai produzir resultado aqui. Muito bem. Parte da oferta era dos sacerdotes. Como nós já falamos aqui, Deus ele se propôs a cuidar dos sacerdotes. Note, quando nós olhamos para a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, nós vemos que o sacerdote ele é um presente de Deus para a igreja. Os ministros, de uma forma geral, eles são presentes de Deus para a igreja. Agora, partes disto pertencia ao sacerdote. Note, Deus, ele pegava partes da oferta para ele,
Nós temos que trazer isto para o Senhor. Eu costumo dizer o seguinte: quando você tem uma vaca, a vaca faz o seguinte: você chega lá, vai ordenar, né? Vai ordenar a vaca. Aí você tira o leite. Você tirou o leite e tal. Você diz, agora acabou. Você pegou lá, não sei quantos baldes lá e acabou. Aí você solta o bezerrinho. Quando você solta o bezerro, lá vai o bezerrinho. Tem uma quantidade de leite grande para ele também. Tem uma quantidade boa de leite para o bezerro. Porque a vaca, ela dá para o seu dono, mas reserva também para o bezerro. Reserva o bezerro também. Assim somos nós, meus queridos. Nós temos que dar para Deus, darmos a parte de Deus, mas não devemos negar a parte sacerdotal. Não devemos negar esta parte. Alegre-se, meu querido, por contribuir na obra de Deus. Alegre-se por ofertar na obra do Senhor. Alegre-se por isto. Na oferta não podia haver nem fermento e nem mel. Não podia haver essas duas particularidades. O fermento, ele pode falar dentre várias coisas, pode falar de ensinamento estranho. E isto você não encontrava em Jesus. E também não podia haver mel. Mel fala de uma coisa interessante. Mel, ele fala da doçura humana. Da doçura do homem. E dentro dessa doçura, existe algo chamado dó. Dó. Deus desconhece o que é dó. Deus não sabe o que é dó. Ele não é munido por dó, ele é munido por justiça. E esta questão, este mel é do homem. Note, lá está Samuel. Saul errou, cometeu uma série de coisas, e Samuel ficou com dó dele. Chorava por causa de Saul. Deus diz, por que você está chorando por Saul se já o tenho rejeitado? Eu já rejeitei ele. Fique chorando por ele. Isso é questão do homem. Dó é questão do homem. Note, João Batista estava lá, queria ser solto e tal. Jesus foi soltar ele? Não. Não. Porque havia cumprido o tempo de João Batista. Havia se cumprido o tempo dele. E ele partiu para a eternidade. Mas o seu ministério, sua conduta, sua vida foi reconhecida pelo Senhor Jesus. Ele reconhece. Queridos, dó é um sentimento de passar a mão na cabeça, você entendeu? Vai passar a mão na cabeça. Jesus não faz isso, meu querido. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Não é um sentimento que rege a pessoa do Senhor Jesus. Ele age por justiça. Ele age por justiça. A quem louvor, louvor. A quem honra, honra. Mas a quem chibata, meu querido, chibata. Quem vara, vara. Ele não passa a mão na cabeça do seu ninguém. E bendito seja o Senhor. E louvado seja o Senhor. Meu irmão, se Ele tiver que te punir, Ele vai te punir para o seu crescimento. Para você crescer. Ele não vai chegar, filhinho, não faz isso. A Bíblia diz que Deus, nem o seu próprio filho Ele poupou. Nem os anjos Ele poupou. Nem os anjos. Isto é mel, meu querido. Mel é passar a mão na cabeça, é ajeitar, é jeitinho brasileiro, essa coisa toda. Mas Deus não faz isto. Fiquemos de pé. Fiquemos de pé. Queridos, a nossa vida ela tem que ter sal. O sal, a oferta era apresentada com sal. O sal não deixa apodrecer. A nossa vida tem que ser temperada com sal. O sal é equilíbrio. Ele não deixa apodrecer. Bendito seja Deus, que em nós há o sal de Cristo em nossa vida. Bendito seja o Senhor. Querido Deus e Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor nesta manhã como uma oferta.
E esperamos ser esta oferta agradável aos teus olhos, Senhor. Deus querido, Deus santo, receba a nossa vida na tua presença. Receba, Senhor Deus, o nosso gozo, a nossa alegria, a nossa gratidão. Receba o nosso reconhecimento de tudo que o Senhor tem feito por nós. Como bem disse o salmista, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito. Deus, nós estamos aqui para dar o nosso melhor, o nosso gozo, a nossa gratidão, a nossa vida, a nossa alegria, o nosso reconhecimento. Deus, bendito seja o seu nome para sempre eternamente. Pai, muito obrigado por estarmos na tua presença. Muito obrigado por estarmos aqui nesta hora, recebendo a tua presença, a tua graça, os benefícios que o Senhor tem reservado para nós. Obrigado, Deus, no nome de Jesus. Amém.